Boa tarde, boa tarde para todos os irmãos e irmãs, na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E lembrando, Jesus, ele é o novilho do sacrifício. Isso aí está escrito na Bíblia. O novilho que os homens sacrificavam no Antigo Testamento simbolizava Cristo sendo sacrificado. Por isso que Jesus é chamado o novilho do sacrifício. Quando você lê no Evangelho de Mateus capítulo 21, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ali Jesus entrou e venceu na cruz. E lembrando, o número 21 simboliza o novilho do sacrifício. Por isso que é exatamente no livro de Mateus capítulo 21 que Jesus se torna o novilho do sacrifício. Lembrando, Jesus ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Então Jesus ele é o cordeiro e ele é a serpente. Você junta 7 com 9 dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Quando Jesus foi fiel e morreu na cruz por nós, quando Jesus revelou a sua fidelidade, morrendo na cruz por nós, o número da fidelidade é simbolizado pelo cachorro, que é o número 5. Isso aí fala no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, que Deus escolhe 300 homens que lamberam a água como cachorro. E através desses 300 homens, Deus dá vitória para Gideão. Então o número do cachorro é o número 5. Então Jesus ele é o leão, número 16. Quando ele provou a sua fidelidade morrendo na cruz, o número da fidelidade é o número 5. 16 com 5, 21, que forma o novilho do sacrifício. Então Jesus ele é o novilho do sacrifício. E a igreja é simbolizada pela vaca. O número da vaca é o número 25. O número 25 simboliza a igreja do Antigo Testamento que guardou os 10 mandamentos e a igreja do Novo Testamento que guardou os 10 mandamentos. As duas igrejas dá 20, com Jesus sendo fiel, número 5, dá 25, que é o número da vaca. O número da vaca é o número 25. Então a igreja simboliza, a vaca simboliza a igreja e o novilho do sacrifício simboliza Cristo. Entendeu? E irmãos, lembre-se uma coisa, não sejais ignorantes acerca das coisas. A Bíblia diz para nós não sermos ignorantes. E quando você vai no Salmo 19, versículo 1 em diante, ali diz assim, ó: os céus e a terra falam da glória de Deus. Ou seja, tudo que Deus criou está falando da sua glória. Então Jesus simboliza o novilho e a igreja simboliza a vaca. Entendeu? E os dois juntos dá 25 com 21 dá 46. 46, o que é? Um 4 e um 6. Quando você pega o 6 e o único 4, dá o que? Dá 10, que são os 10 mandamentos, a perfeição. Então, irmãos, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E lembrando, a igreja é o número 25. Por que a igreja é o número 25? Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 8, Deus diz assim: eu os conduzirei a uma terra que emana leite e mel. Quando no livro de Apocalipse, capítulo 4, lá fala do trono no céu. E lá diz assim, que tinha o trono de Cristo e ao redor do trono de Cristo tinha 24 tronos. Então tinha 25 tronos no céu, que simboliza os cabeças da igreja, Cristo, os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Por isso que Deus dizia, e eu os conduzirei a uma terra que emana leite e mel. Entendeu? Conduziria ao paraíso. Então, irmãos, vigiai e orai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E lembre-se, não sejais ignorantes acerca das coisas. Os céus e a terra falam da glória de Deus. Amém? Boa tarde, a paz do Senhor.